Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Valéria. E aqui é o Rodrigo. Nós somos o Casal 86. E no vídeo de hoje a gente quer contar para vocês os motivos pelos quais nós não temos uma casa própria. Vou contar a historinha desde o começo para vocês. Nós casamos em 2013 e ali deslumbrados, né, com uma nova vida a dois e pelo que todos falam que quem casa quer casa, a gente começou a pesquisar imóveis e eu encontrei uma casa e a gente marcou de visitar assim sem compromisso. Só que chegando lá, eu fiquei encantada, deslumbrada assim com a possibilidade de ter o meu canto, de fazer Apaixonado. fiquei apaixonada, fazer as coisas do meu jeito, comprar móveis novos, então eu fiquei apaixonada pela casa e aí a gente falou assim, vamos fazer uma proposta, se tiver que ser, será. E foi. Se o banco aprovar, a gente compra. E o banco aprovou o financiamento. Que maravilha. Entramos no financiamento de 35 anos e compramos nosso primeiro imóvel. Eu ainda lembro da emoção da gente assinando o contrato lá, assinando, fomos na caixa fazer a assinatura. Foi muito emocionante, foi uma conquista maravilhosa, foi um sentimento muito bom. Só que a gente entrou numa dívida de 35 anos e na época a parcela era muito cara, era R$ 2.200, que para nós era super pesado. Sim. E eu fiquei desesperada com aquela dívida, que eu pensei, meu Deus, muitos anos pagando essa dívida. E um medo imenso de perder o emprego e ter aquela parcela enorme para pagar. Aí, a partir daí, a gente começou a poupar muito, assim, economizávamos de todas as maneiras para juntar mais dinheiro para amortizar o financiamento. Foi uma época que a gente não, bem dizer, não passeava, não viajava, a gente basicamente guardava dinheiro para amortizar a casa. Isso, e aí sempre que dava uma oportunidade de amortizar, juntava lá um valor, sei lá, equivalente a sei, 2 parcelas, alguma coisa assim, a gente entrava em contato com o banco para amortizar, no 13º também, e sempre amortizávamos o valor da parcela para que a parcela ficasse cada vez menor. E caso a gente fosse demitido, ou eu ou ele, a gente ainda conseguisse manter o pagamento da parcela, que tinha pavor de repente o banco tomar o imóvel da gente. Nós vivemos 10 anos nessa casa, nós quitamos nosso financiamento em 5 anos, foi uma vitória maravilhosa. Quitamos, assim, para nós em tempo recorde, porque eu pensei que na melhor hipótese a gente ia quitar em 20 anos. E a gente conseguiu quitar em 5 anos. Mas com muita dificuldade, com muita economia, abrindo mão de muita coisa, de muito conforto. Sem dúvida. A gente conseguiu quitar em 5 anos. E a partir daí, com várias mudanças que tiveram lá, chegaram vizinhos novos, eram condomínios sobradinhos, então a gente começou a pensar na possibilidade de se mudar desse imóvel. Só que quando eu mencionava assim para o Rodrigo, vamos alugar e mudar para um outro lugar. Imagina, que isso? De repente mudar para mais próximo dos nossos trabalhos, que aí a gente ia ficar menos tempo no trânsito. E ele abominava essa ideia de deixar algo para trás. Então ele pensava assim, eu vou deixar esse imóvel para trás, ele pode ficar desocupado e eu perder dinheiro, tendo que pagar um outro aluguel. Eu posso deixar esse imóvel na mão de inquilinos que vão deteriorar o imóvel, vão destruir o imóvel e eu vou ter prejuízo. Ou eu vou ter dor de cabeça tendo que ficar lidando com o inquilino, que o inquilino pode reclamar disso ou daquilo, e eu vou ter que ficar vindo ao imóvel para poder consertar alguma coisa, etc. E com isso, a gente foi ficando na casa, mesmo assim, meio que insatisfeitos. A gente não tinha muita privacidade, era uma casa que parecia a Vila do Chaves, assim, era porta com porta, e então o meu vizinho passava e via eu dentro da minha sala, no sofá. Ela ficava muito incomodada porque ela estava deitada na sala bem à vontade, e aí de repente chegava um vizinho na janela e falava, o Rodrigo tá aí? Queria falar com ele, não sei o quê. Então ela ficava muito insatisfeita com isso. Sim, era bem ruim. E aí essa falta de liberdade, assim, eu que sempre vivi em casa de rua,
que a gente podia ficar com a porta aberta, que a gente tinha o nosso quintal, aquilo começou a me incomodar e eu comecei a pensar em mudar de lá. Só que sem a possibilidade de mudar, sem vender a casa, né, não podia alugar, porque não era o desejo dele, a gente colocou à venda e foi ficando, e os anos se passaram e se passaram. E aí, quando completou 10 anos que nós estávamos lá, parece que foi um anjo de Deus, assim, que cruzou o nosso caminho. Um belo dia, eu estava entrando em casa, assim, entrando no portão, e tinha uma moça tocando o interfone. E aí ela me perguntou, ela falou, tem alguma casa à venda aqui? Aí eu falei, tem, a minha. Aí eu falei assim, ó, eu não vou te convidar para entrar agora para visitar a casa, porque minha casa tá uma bagunça e eu tenho vergonha, mas a gente pode combinar de vocês virem no domingo. E eles falaram, ah, tudo bem. A gente tinha acabado de fazer uma reforma de trocar o piso da casa, que era um piso vinílico, e a gente trocou por uma cerâmica. Então, estava até bem bonitinha a casa. Eu tinha fotos da casa arrumadinha, então eu já disparei essas fotos para ela. Falei, ó, me dá seu WhatsApp, eu vou te mandar as fotos e você vem visitar pessoalmente no domingo. Aí eu mandei as fotos para ela gostou, e ela falou, ah, eu quero sim visitar no domingo. Quando ela foi visitar, eu dei uma geral na casa, organizei tudo, e eles foram visitar a casa no domingo. E eu acho que eles também se apaixonaram pela casa, assim, que apesar, né, dos problemas que eu falei, de repente não ter privacidade, era uma casa muito gostosa, uma casa ambiente muito familiar, um lugar acolhedor. Tinham 3 vagas de garagem, que é uma coisa muito difícil no imóvel hoje em dia. Então era uma casa muito boa. Para um casal que está começando a vida, super atende, né? É maravilhoso, maravilhoso. E por fim, eles quiseram ficar com a casa, compraram a casa, deu tudo certo. A gente não teve intermediador de imobiliária, então eles também gostaram disso, porque eles acabaram pagando menos na casa do que eles pagariam se fosse por imobiliária. E a partir daí a gente começou a pensar, né? Vamos adquirir um novo imóvel? E aí, nesse momento, foi que a gente ponderou alguns pontos que a gente vai falar agora, de por que a gente não pensa em ter um imóvel nesse momento da nossa vida. importante, né? Antes de pensar em comprar um imóvel, um propósito que a gente tinha era o seguinte: antes de comprar qualquer coisa, a gente vai fazer uma experiência. Então a gente tem que mudar para o bairro, experimentar para o bairro, para a cidade, né? Enfim. Então vamos mudar para aquele bairro, para aquela cidade, vamos fazer uma experiência, ver como que é a vida ali, o cotidiano, escola, hospital, supermercado, como que funciona a vida naquela região, a vizinhança, né? Como que é todo o entorno ali. E uma vez que a gente esteja satisfeito, feliz e contente, aí a gente pensaria em comprar alguma coisa. Então esse foi o primeiro propósito que a gente fez e que fez com que a gente, por enquanto, não tivesse uma casa própria. Um ponto que é importante é assim, quando a gente vai comprar alguma coisa, geralmente a gente experimenta, né? Um tênis, uma roupa. Faz um test drive. E por que o imóvel a gente não faz o mesmo? Eu hoje, avaliando, eu noto que nós fizemos uma compra por impulso, a compra do imóvel por impulso. Só que um imóvel é um bem muito caro, é uma dívida muito longa que nos prende, né? Essa dívida nos prende, e que não pode ser uma compra impulsiva, tem que ser uma compra muito bem pensada, muito bem avaliada, planejada. Então, hoje, não faz nenhum sentido para nós não comprar um imóvel sem viver a experiência de morar naquele lugar. Então, a nossa ideia é alugar um imóvel que tenha condição de locação e venda, experimentar durante 1 ano, no mínimo, para depois fazer uma compra de um imóvel. Isso é um dos pontos que é super importante, e a gente já bateu o martelo que tem que ser assim, porque eu posso comprar um imóvel e, de repente, ter um vizinho que eu não suporto. E aí eu vou ter que lidar com aquele vizinho que, de repente, é barulhento, faz festa, eu não gosto de festa, e ter que lidar com aquilo pelo tempo do financiamento, mais o tempo que eu vou demorar para conseguir vender aquele imóvel depois.
Um segundo ponto que nós avaliamos que não faz sentido hoje ter um imóvel é que a gente está numa fase da vida que a gente está se conhecendo e a gente quer experimentar também morar em locais diferentes da cidade onde a gente nasceu. Então, assim, eu tenho vontade de morar na praia, eu gostaria de ter essa experiência de morar na praia. Eu também tenho vontade de morar no interior. Acho que o Rodrigo também tem mais do Mais interior, interior. porque a gente imagina, não sei como vai ser, mas que no interior a gente vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais contato com a natureza, vai ter mais paz. Porque hoje a gente mora numa região muito barulhenta, muito poluída. Não, a nossa vizinhança é muito boa, mas, por exemplo, na casa anterior a gente tinha muito baile funk aos finais de semana, música alta, música até 6 horas da manhã, que nos atrapalhava a dormir. Então, hoje a gente quer experimentar também outros lugares, de repente uma vizinhança mais tranquila. A gente também mudamos para essa casa que nós estamos hoje, percebemos que tem no começo, quando eu visitei a casa, falaram, tem uma feira aqui, uma feira de sábado. Aí, ok, é bacana vai ser ter uma feira na rua. Eu achou que é até uma vantagem. Eu pensei que seria até uma vantagem. Aí a gente percebeu que essa feira nos impede de sair aos sábados com o carro. Então, isso já está se tornando um transtorno para a gente. Então, de repente, a gente vai para o interior, para um bairro mais tranquilo, que não tenha uma feira, que não tenha tanto barulho, não tenha uma avenida do lado com moto passando. A questão também de trabalho, a gente pensa a respeito do trabalho, que se de repente eu recebo uma proposta de trabalho, ou o Rodrigo recebe uma proposta de trabalho, uma outra região de São Paulo, ou até mesmo uma outra cidade, a gente tem essa liberdade geográfica de poder se mudar sem deixar nada para trás. Um outro ponto importante, pessoal, também que a gente pensa bastante, é o nosso dinheiro imobilizado. Então, quando você compra um imóvel, automaticamente você tem aquele dinheiro imobilizado e você não consegue mais fazer um investimento, você tem que se preocupar em, de repente, vender aquele imóvel. Às vezes, o momento do mercado não é adequado para vender um imóvel. Às vezes, você tem uma oportunidade, como a Val comentou, uma oferta de emprego em uma outra cidade, só que você não consegue vender a sua casa, você vai sair, vai ter despesa com moradia em outro lugar e acaba perdendo essa possibilidade. Na contramão disso, quando você tem um imóvel alugado, o seu dinheiro ele tem liquidez total, o seu dinheiro está com você, está investido, a gente tem alguns investimentos que a gente faz que tem liquidez mensal, a gente recebe o retorno disso mensalmente, tem alguns também que a gente recebe só no final da vigência do contrato e a gente vai intercalando isso dentro da nossa necessidade. Mas hoje, o valor que a gente paga de aluguel é inferior ao rendimento que a gente tem com o valor da casa que a gente vendeu. Então a gente tem essa vantagem ainda. Se a gente fosse comprar essa casa onde a gente mora hoje, com certeza o valor da casa seria muito maior do que a casa que a gente vendeu. Só que hoje a gente consegue alugar só com o valor do investimento. Então, eu vou falar alguns números aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, imagine o seguinte: se a casa custa R$ 500.000, vamos supor que você vendeu uma casa de R$ 500.000, você tem R$ 500.000 na sua mão investido. Se você pegar o rendimento desse R$ 500.000, que vai ser algo na faixa, tá, de 4,5, 4.800, se estiver bem aplicado, com 4.800 de aluguel, você mora numa casa muito boa. Só que os mesmos R$ 500.000, se você for comprar um imóvel, não necessariamente vai ser um imóvel tão bom assim. A gente visita casas de vez em quando, casa de R$ 500.000 que está caindo aos pedaços, que precisa de reforma, precisa trocar portão, fazer pintura, que tem piso muito antigo. Então, esse é um ponto muito positivo também da locação. Quando a gente faz a locação de um imóvel, a gente tem a oportunidade de alugar uma casa num padrão acima do que a gente poderia comprar, né, de repente, se a gente fosse investir naquele imóvel. Porque no geral, o que eu tenho visto nos anúncios, tá? Quando eu vejo uma casa à venda, por exemplo, por 1 milhão, geralmente o aluguel dela está em torno de R$ 7.000.
Então, é sempre mais ou menos 0,5%, um pouco mais ou um pouco mais do que o valor do imóvel, o valor do aluguel. Então, se eu invisto o meu dinheiro a 1% ao ano e pago 0,5% de aluguel, notem que eu vou ter 0,5% de rendimento para reinvestir. Então, isso é muito vantajoso. Hoje em dia, por exemplo, o rendimento da nossa casa paga o nosso aluguel e paga ainda algumas contas básicas de água, luz, gás e internet. Então, isso é muito vantajoso, porque essa casa que a gente tinha antes, a gente pagava, a gente tinha o dinheiro imobilizado, pagava uma taxa de condomínio, que hoje nessa casa a gente não paga, e esse dinheiro da casa investido ainda paga contas que eu pagava por fora no outro imóvel. Então, isso é uma grande vantagem, eu vejo como uma grande vantagem, porque esse dinheiro que eu usaria para pagar as contas é um dinheiro que eu também vou aplicar. E, pessoal, o que a gente comenta que a gente não tem um imóvel hoje não é uma definição para o resto da vida, né? Então, hoje a gente pensa dessa forma, a gente não achou esse imóvel ideal para pensarmos em compra, mas a gente vai continuar buscando. A Vá adora esse mercado imobiliário, ela pesquisa, ela consulta, ela vai atrás, ela agenda visita. Então, a gente vai chegar ao ponto de encontrar o nosso imóvel dos sonhos, e aí sim a gente deve comprar essa casa quando a gente tiver apaixonado. Apaixonado, de novo. E ter a plena certeza de que aquela cidade, aquele bairro, é o lugar que a gente quer viver para sempre, ou pelo menos nos próximos 20 anos, porque a ideia é comprar algo que a gente fique por muito tempo. Então, a gente já pensa até na velhice, em comprar um imóvel térreo, para não ter escadas, quando a gente já não tiver mais saúde. Então, são vários fatores que a gente coloca no papel que vai ser difícil encontrar esse imóvel ideal, mas a gente continua buscando, a gente tem vontade, né, como acho que todo brasileiro, de ter a casa própria, de ter um cantinho para falar que é nosso, mas por enquanto o aluguel está nos atendendo muito bem, nos deixando feliz, né, por enquanto. Então a gente acredita que para quem não tem esse capital investido, vale a pena sim você optar por um financiamento para ter o seu primeiro imóvel, para ter a sua tranquilidade, né, a sua família amparada aí no momento de dificuldade. E ao invés de pagar o aluguel, você paga a parcela do seu imóvel. E aí você pode, de repente, comprar um imóvel um pouco menor, começar comprando um apartamento pequeno, que vai ficar com um valor de parcela equivalente ao aluguel que você pagaria. E aí depois, num próximo momento, você vende esse primeiro imóvel e ou adquire um outro, se for interessante, ou faz como nós estamos fazendo, aplica o valor e utiliza o rendimento desse investimento para pagar o aluguel. Mas agora a gente quer saber de vocês. O que vocês preferem? Comprar, alugar? Por quê? Quais motivos que levam você até essa decisão? Coloca aí nos comentários para a gente, compartilha aí com a gente a sua opinião também, que é muito legal. Se o vídeo foi útil para você, se você gostou, deixa um like e acompanha a gente, se inscreve aí, vamos acompanhar. A gente pretende trazer mais informações aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para compartilhar com vocês, que esperamos que isso possa ajudar também no dia a dia de vocês. Isso aí, pessoal. Deixem comentários, que a gente vai adorar ler os comentários de vocês. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.